Direto da redação. A Polícia Federal começou a investigar a transferência ilegal de títulos eleitorais em Apiacá, uma cidade do sul do Espírito Santo. E ontem a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão em uma ação autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. E você vai conferir essa reportagem, está no Giro Capixaba. Vamos à reportagem, por favor, que está aí, você confere comigo agora. Vamos aqui. Vamos à reportagem do Giro Capixaba, que destaca aqui. A cidade de Apiacá está no centro de uma nova investigação da Polícia Federal por suspeita de fraude eleitoral. Nesta terça-feira, dia 1º, a Polícia Federal deflagrou uma operação que cumpriu 2 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e com foco em transferências irregulares de títulos eleitorais em troca de vantagens devidas. O que acontecia? O que a Polícia Federal está apurando ali? A suspeita é de que as pessoas, elas transferiam o título eleitoral, elas moram numa cidade, transferiam o título eleitoral provavelmente com endereço fictício, endereço é fictício, para Apiacá. Isso interfere no resultado de uma eleição. Uma eleição tem eleições que são decididas por 100 votos. Você confere a imagem agora aí aérea, é da cidade de Presidente Kennedy, que também está no sul do Espírito Santo, para mostrar que essa prática ela pode ser recorrente em outras cidades e não apenas em Apiacá. Essa cidade aí, que é a Presidente Kennedy, é uma cidade de 13 mil habitantes, dados fechados agora, 13 mil e mais um pouco mais de 13 mil habitantes, dados atualizados em 2024, na eleição de 2024. Essa cidade ela chegou a ter o mesmo número de eleitores e de habitantes. É como se a cidade não tivesse criança. Agora aumentou um pouquinho mais, mas a proporção é pequena entre eleitores e o número de habitantes da cidade. E toda a eleição em Presidente Kennedy, ela é decidida por eleitores que não são originalmente da cidade. São moradores de outras cidades que estariam recebendo vantagens indevidas, ou seja, da máquina administrativa ou de político, para votar em Presidente Kennedy. Então isso é um diferencial na eleição. Então Apiacá está pertinho de Presidente Kennedy. E essa chegada da Polícia Federal em Apiacá, ela pode ser uma demonstração de que essas investigações elas serão aprofundadas e que poderão chegar ali a outras cidades. E para os casos dessa magnitude serem investigados no Espírito Santo, tem que ser Polícia Federal. Porque não adianta contar com polícia, com órgão de controle externo do Estado, porque são altamente controlados pela classe política do Capixaba. Investigações contra políticos, envolvendo corrupção em Presidente Kennedy, só anda para frente se for de chapa adversária quem governa o Estado. Aí não precisa nem ter fato, aí cria-se fato. Mas agora, se for alguém alinhado ao governo do Estado, a investigação não anda. A investigação, ela empaca. Isso é tradicionalmente aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, em Brasília. Os órgãos de controle externo, as forças, polícia do Estado do Espírito Santo, a fama é péssima por conta disso. Por conta desse aparelhamento político sobre as forças de segurança do Estado. Então a Polícia Federal entrou nesse circuito, isso já cria assim, uma certa expectativa de que essas fraudes eleitorais elas serão devidamente combatidas. Eu vou aprofundar a leitura aqui no Giro Capixaba, no site girocapixaba.com.br, que é é o melhor site de notícias atualmente do Espírito Santo. Eu recomendo como fonte de informação, hein? Com essa investida, a Polícia Federal sinaliza que pode ampliar a investigação para outras cidades capixabas, como Presidente Kennedy, por exemplo, onde o número de eleitores, se comparado ao número de habitantes, também levanta suspeitas. As investigações começam após denúncias indicando que eleitores estariam sendo incentivados a alterar domicílio eleitoral para Apiacá, isso no caso de Apiacá, com o objetivo de interferir nos resultados das próximas eleições municipais. E durante a operação, aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados para a perícia técnica. A Polícia Federal informou que o material poderá revelar o envolvimento de outros partícipes no esquema, contribuindo para o aprofundamento dessas investigações. E os investigados aí, eles poderão responder por corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e transferência irregular de eleitores, que são crimes previstos na legislação brasileira. E aqui vem agora aqui os dados oficiais do TRE do Espírito Santo. Apiacá
tem atualmente 6.399 eleitores. É um município pequeno, é um município com pouco mais de 5.000 eleitores registrados. Mas é um número assim considerado elevado porque a cidade só tem 7.223 habitantes. Olha a proporção entre eleitores e entre habitantes. E a diferença pode ser explicada por menores de 16 anos ou pessoas privadas de liberdade que não estão aptas a votar. Então você tem crianças e você tem ali que são pessoas que não estão registradas devidamente, você tem pessoas presas que não estão aptas a votar. E a proporção de eleitores e habitantes da cidade é mínima, é pequena demais. Olha que loucura isso. A proporção: 6.399 eleitores e 7.223 habitantes. É quase a mesma proporção, é quase o mesmo número de habitantes, o número de eleitores. Se você for levar em conta que crianças e pessoas que estão privadas de liberdade não podem votar, você tem o mesmo número de eleitores olha que loucura. E a prática de transferência irregular de títulos não é novidade no Espírito Santo. Outros municípios, como Presidente Kennedy, conforme citado, também já apresentam desequilíbrios entre a quantidade de eleitores e a população total. Em 2024, mostra a imagem de Presidente Kennedy, olha o tamanho de Presidente Kennedy. A cidade ela é predominantemente rural. Isso aí é o centro, praticamente, essa imagem aérea aí. É um voo especial que a equipe da agência Fonte Exclusiva fez sobre a cidade. Olha aí. Essa é a área urbana de Presidente Kennedy. Pronto, o resto você vê ali é tudo zona rural. Então, esta cidade aí tem 13.290 eleitores registrados. Em 2024, o município tinha 13.290 eleitores registrados, número superior de habitantes estimados em anos anteriores. Agora que a população de Presidente Kennedy, na verdade, aqui é a população total, o desequilíbrio entre a quantidade. Em 2024, o município tinha 13.290 eleitores. Eu não creio aqui que era eleitores, eu creio aqui que, na verdade, aqui é o número aqui é o número de habitantes que a cidade tem, mas são 11 mil e poucos eleitores, assim, é uma proporção muito pequena. Ou 12 mil, eu não sei o número exato aqui. Eu vou consultar depois a agência Fonte Exclusiva aqui para saber, para voltar até esse assunto. Mas assim, fica patente de que a transferência de eleitores de um município para outro é o fator que assegura a vitória sempre da máquina administrativa em eleições em cidades como Presidente Kennedy. Nunca, desde que Presidente Kennedy foi emancipado, a máquina administrativa na cidade perdeu uma eleição. Nunca perdeu eleição. Agora com reeleição, desde que foi instituída a reeleição. Por que isso? Porque o diferencial está no uso exacerbado da máquina administrativa e o plus é o eleitor de outra cidade que não mora, que não tem domicílio na cidade, mas cria-se um domicílio fictício e ele passa a ser contabilizado como eleitor da cidade e a comparecer em Presidente Kennedy para usufruir de algum serviço em troca da transferência de domicílio eleitoral e votar no dia da eleição. É o diferencial que garante, assegura a perpetuação de candidatos que disputam a eleição pela máquina. Não satisfeito com esse mecanismo, pasme, o prefeito da cidade de Presidente Kennedy, o ex-prefeito Dorley Fontão, ele tentou disputar o terceiro mandato na cidade. Terceiro mandato, que é vedado pela Constituição. Aí ele tentou algo ainda mais inusitado. Foi barrado pela Justiça Eleitoral em primeira instância, em segunda instância, no TSE, onde interpôs recurso para tentar reverter a situação e não conseguiu. Falta agora o TSE mandar marcar outra eleição na cidade. Vai ter outra eleição porque foi anulado, que é proibido tentar o terceiro mandato. Então essa ontem foi a operação da Polícia Federal em Apiacá e provavelmente essa operação terá desdobramentos, podendo evoluir para outras cidades no sul do Espírito Santo.